Olá, pessoal. Nesse vídeo, eu vou estar apresentando para vocês a resolução do exercício 1, do capítulo 2.6. Esse exercício, ele trata de 3 itens, onde são dados alguns pontos e há perguntas sobre esses pontos. No item A pergunta é para provar, mostrar que os pontos A, B e C são vértices de um triângulo isósceles. No item B, a pergunta é para mostrar que esses 4 pontos, P1, P2, P3 e P4, são vértices de um quadrado. E no item C, é para mostrar que esses pontos A, B e C estão alinhados. Bom, nesse exercício, o que nós vamos precisar de conteúdo teórico é saber demonstrar a distância entre 2 pontos no plano, porque nós vamos trabalhar com a noção de distância para demonstrar o que se pede nesse problema. Então, dados 2 pontos no plano, a distância entre esses 2 pontos é um número que representa o tamanho do segmento gerado por esses 2 pontos. Então, esse número aqui, a gente vai representar ele como sendo a distância do ponto P ao ponto Q. Para calcular essa distância, a gente vai precisar, de alguma forma, saber o quanto eu caminho na horizontal para ir do ponto P até o ponto Q, e o quanto eu caminho na vertical para ir do ponto P até o ponto Q. Porque assim eu posso usar o teorema de Pitágoras, que me diz que essa distância de P até o ponto Q vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos aqui. Eu tenho um cateto aqui C pequeno e um cateto D pequeno. Então vai ser o C quadrado mais D quadrado. Agora, o que eu preciso saber, é o seguinte: fixado um sistema de coordenadas, ou seja, fixado aqui uma maneira de como medir os pontos na horizontal e na vertical através de coordenadas, se eu tenho, por exemplo, que a coordenada do ponto P tem uma coordenada horizontal xp e uma coordenada vertical yp, e se a coordenada do ponto Q tem uma coordenada horizontal xq e uma coordenada vertical yq, para saber esses tamanhos, o quanto eu preciso andar na horizontal para ir do ponto P até o ponto Q e o quanto eu preciso andar na vertical para ir do ponto P até o ponto Q, o que a gente faz, na verdade, é subtrair as coordenadas do ponto final menos do ponto inicial. Ou seja, se eu estou aqui com a coordenada xp e se eu estou aqui com a coordenada xq, para eu ir do ponto P ao ponto Q, eu tenho que andar do xp até o xq, ou seja, esse valor xq menos esse valor xp. Então, o cateto C, na verdade, é a diferença das coordenadas xq menos xp ao quadrado. Da mesma forma, eu posso pensar na vertical, Se eu estou aqui com uma coordenada yp, e se eu tenho aqui uma coordenada yq, para andar de yp até yq, eu vou ter que andar desde o yp até o yq, que significa subtrair as suas coordenadas. Por exemplo, se eu tivesse aqui, como eu tenho aqui, se eu tivesse na coordenada menos 1, se o meu ponto P fosse esse daqui, e eu quisesse andar até a coordenada 2,
eu teria que andar de menos 1 até 2, seria 4 unidades, né? Desculpa, 3 unidades, já que é de menos 1 até 2. Então, seria 2 menos menos 1, que daria 3 unidades. Então, estabelecida a fórmula da distância entre dois pontos P e Q, para resolver o exercício, a gente vai aplicar essa fórmula. Vamos fazer, então, o item A. No item A, o ponto A é o 0, 2, o ponto B é o menos 3, menos 1, e o ponto C é menos 4 e menos 3. Então, para a gente resolver aqui o meu item A, eu vou primeiro calcular a distância de A até B. Certo? Então, a distância de A até B vai ser a raiz quadrada da diferença das coordenadas do primeiro na primeira coordenada x. De B menos A, então ficaria menos 3 menos 0 ao quadrado. Agora a diferença da coordenada y, menos 1 menos 2 ao quadrado. Então, a distância de A até B vai ser a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, que é 9, menos 1 com menos 2 dá menos 3 ao quadrado, que também é 9. Tá certo? Então, isso daqui dá a raiz quadrada de 18, ou 2 vezes 9, né? Então, fica 3 raiz de 2. Já que o 9 é 3 ao quadrado, então fica 2 vezes 3 ao quadrado, o 3 ao quadrado sai para fora da raiz, 3 raiz de 2. Vou calcular agora a distância do A até o ponto C. A distância do A até o ponto C, pela fórmula da distância, vai ser a raiz quadrada de menos 4 menos 0, ao quadrado, mais a distância de 3 menos 2 ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, que é 16, mais raiz quadrada de mais 3 menos 2, que dá 1 ao quadrado, 16 mais 1. Então, isso é a raiz quadrada de 17. Por fim, eu vou calcular a distância agora do ponto B até o ponto C. A distância do ponto B até o ponto C vai ser a raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado. Então, vai ficar menos 4 menos menos 3 ao quadrado. Então, fica menos 4 mais 3 ao quadrado, mais 3 menos menos 1. Então, fica 3 mais 1 ao quadrado. Então, isso vai dar a raiz quadrada de menos 4 mais 3 é menos 1 ao quadrado, dá 1 ao quadrado, mais 16 ao quadrado, que é igual a raiz de 17. Então, a gente observa, né, que se eu tiver esses três pontos, A, C e B, no meu plano, a distância do ponto A ao ponto C é a raiz de 17, que é a mesma distância do ponto B ao ponto C, que é a raiz de 17, e a distância do ponto A ao ponto B
é a raiz de 18. Então, como eu tenho dois tamanhos, duas distâncias iguais, é claro que os pontos A, B e C formam um triângulo onde dois lados são iguais, portanto, o triângulo ele é isósceles. Como se pede para mostrar o exercício. Então, a demonstração desse item A simplesmente é calcular a distância e demonstrar que duas distâncias são iguais. Certo? Bom, eu acho que agora fica mais ou menos claro para vocês como que a gente faz o item B. Se é para demonstrar que esses quatro pontos, P1, P2, P3 e P4, formam um quadrado, o que a gente precisa encontrar, na verdade, é calcular a distância do P1 ao P2, a distância do P1 ao P3, a distância do P1 ao P4, a distância do P2 ao P3, a distância do P2 ao P4, a distância do P3 ao P4, e aí verificar quais dessas distâncias são iguais. Muito provavelmente, quer dizer, com certeza, se os dados estiverem corretos, né? Nós vamos encontrar quatro distâncias iguais. Isso significa que esses pontos vão formar, na verdade, um polígono de quatro lados, né? Além disso, para a gente com quatro lados iguais. Então, não necessariamente ainda um quadrado. A gente estaria mostrando que ou é um quadrado ou é um losango. Para confirmar que é um quadrado, a gente teria que mostrar, então, que a distância das diagonais coincidem. Porque num quadrado nós temos quatro lados iguais e as diagonais coincidindo. Então, vamos fazer esse exercício aí com bastante tranquilidade. Então, vamos lá. Eu vou calcular a distância de P1 até P2. Então, estou fazendo o item B. Vou fazer de maneira mais rápida, tá certo? Então, vai ser a raiz quadrada de P1 até P2, fica 4 menos 2, dá 6 ao quadrado, que é 36, mais 6 menos 9, que dá menos 3 ao quadrado, que dá 9. Então, 36 mais 9 dá 45. Raiz quadrada de 45. Tá certo? A distância de P1 até P3 vai ser igual a raiz quadrada de P1 até P3 agora fica 1 menos 2, que dá 3 ao quadrado, é 9, mais 0 menos 9, que dá 9 ao quadrado, que dá 81. Então, vai dar raiz quadrada de 90. A distância de P1 até P4, rapidamente, vai ser a raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado. Menos 5 menos 2 dá menos 3 ao quadrado, que dá 9. 3 menos 9 dá menos 6, que ao quadrado dá 36. Então, dá o raiz de 45. Agora, a distância do P2 ao P3 vai ser, do P2 ao P3, a diferença das coordenadas 1 menos 4, que dá 3, ao quadrado, que dá 9. 0 menos 6 dá menos 6 ao quadrado, dá 36, que dá a raiz quadrada de 45. Agora, a distância do P2 ao P4 vai ser a raiz quadrada de menos 5 menos 4 dá menos 9 ao quadrado, que dá 81. 3 menos 6 dá menos 3 ao quadrado, que dá 9. Então, vai ser a raiz de 90.
Já a distância do P3 ao P4 vai ser raiz quadrada de menos 5 menos 1 da raiz quadrada de menos 6, que é 36, mais 3 ao quadrado, que dá 9. Então, é a raiz quadrada de 45. Então, a gente observa aqui, por esses cálculos de distância, então, a distância do P1 até o P2 é a raiz de 45. A distância do P2, do P1 até o P4, também é a raiz de 45. A distância do P2 ao P3 também é a raiz de 45. E a distância do P3 ao P4 também é a raiz de 45. Porém, só isso não basta para ser um quadrado. O que eu preciso mostrar também é que a distância do P1 ao P3, que é essa diagonal, que é a raiz de 90, também é igual à distância do P2 ao P4, que é a raiz de 90. Então, pelo fato de eu ter 4 distâncias iguais, eu garanto que é um polígono de 4 lados iguais, mas as outras 2 distâncias eu garanto que tem a diagonal também com o mesmo tamanho e, portanto, é um quadrado. Certo? Por fim, vamos agora então fazer o item C, onde pede para demonstrar que os pontos A, B e C estão alinhados. Então, para a gente calcular, demonstrar que os pontos A, B e C estão alinhados, né, eu vou calcular primeiro a distância do ponto A ao ponto B, depois a distância do ponto A ao ponto C, e depois a distância do ponto B ao ponto C. E verificar o que acontece com essas distâncias. Bom, a distância do ponto A ao ponto B vai ser 3 menos 1, 4 ao quadrado, que é 16, mais 11 menos 3, que dá 8 ao quadrado, que é 64. 64 mais 16 dá 80. A raiz quadrada de 80. A gente poderia racionalizar, né? Então, para racionalizar aí, o 80, fatorando o 80, dá por 2, dá 40, dá por 2, dá 20, dá por 2, dá 10, dá por 2, dá 5, dá por 5, dá 1. Então, eu tenho 4 fatores 2 e um fator 5. Então, o 80 vai ser 4 raiz de 5. 2 vezes 2 sai para fora da raiz 4 vezes 5. Né? Porque o 80 se escreve como sendo 2 elevado à quarta vezes 5. Então, 2 elevado à quarta é a mesma coisa que 4 ao quadrado vezes 5. Então, sai um 4 para fora da raiz quadrada. A distância de A até C vai ser 5 menos 1, que dá 6 ao quadrado, que é 36, mais 15 menos 3, que dá 12 ao quadrado, é 144. Então, 144 mais 36, isso fica raiz quadrada de dá 10, né? 8, 180. Se nós agora fatorarmos o 180,
dá por 2, dá 90, dá por 2, dá 45, dá por 3, dá 15, dá por 3, dá 5, dá por 5 e dá 1. Então, vai sair um 2 e um 3. 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 5. Já a distância do B ao C vai ser a raiz quadrada de 5 menos 3, que dá 2 ao quadrado, é 4, mais a raiz quadrada de 15 menos 11, que dá 4 ao quadrado, 16. Então, aqui fica a raiz de 20. 20 é 4 vezes 5. Então, sai 2 raiz de 5. Né? Se eu fatorar o 20, só para fazer a fatoração do 20 aqui, dá por 2, dá 10, dá por 2, dá 5, dá por 5, dá 1. Então, sai 2 raiz de 5. Então, calculadas essas distâncias, a gente observa que a distância do A até o C, que é 6 raiz de 5, vai ser igual à distância do A até o B, que é 4 raiz de 5, mais a distância do B até o C, que é 2 raiz de 5. Logo, esses pontos têm que estar numa mesma linha. Por quê? Porque se eles não estivessem na mesma linha, se eles estivessem desalinhados, a distância do A até o C seria menor do que a distância do A até o B, mais a distância do B até o C. Essas distâncias, essa igualdade só acontece quando o ponto B estiver alinhado com o ponto A e o ponto C. Porque aí a distância de A até B mais a distância de B até C é igual à distância de A até C. Essa é a resolução do primeiro exercício do material teórico do capítulo 2.6. Espero que vocês tenham entendido. Espero ter ajudado também. Até uma próxima.